E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Olha, hoje a gente começa o quarto bimestre, né? Nós estamos na reta final e a gente vai falar da Segunda Guerra Mundial, tá ok? Aqui, ó, você tem o fim do terceiro bimestre e começa aqui, ó, Segunda Guerra Mundial, a luta contra o nazifascismo, certo? Nós vamos ver que nós temos uma aliança, né, que ficou conhecida como o Eixo do Mal, tá certo? O eixo Roma-Berlim, que ficava entre o nazismo de Hitler e Mussolini na Itália, em Roma. Esses dois se uniram, né? Mas haviam outros, né, que estavam unidos com eles também, certo? Em diversos países haviam pessoas que eram favoráveis a esse tipo de regime totalitário, certo? E eles tinham uma aliança também, né? Os nazistas tinham uma aliança com a União Soviética. No começo, eles invadiram juntos a Polônia, um país pacífico. Invadiram, mataram pessoas e fizeram campos de concentração. A União Soviética depois foi traída por Hitler, né? E existia um outro ditador lá no Oriente com algo um pouquinho diferente, né? Que era o imperialismo japonês, baseado no imperador, o imperador que era um deus, o deus Sol, né? O Hirohito, o deus Sol, morreu em 1992. Ele não morreu na guerra, mas ele foi responsável por instigar o povo japonês a se tornar o terror do Oriente. O povo japonês já foi o vilão da história. Eles invadiram a Coreia, depois invadiram a China e foram invadindo várias localidades, vários países ali da região do Oriente, ali da Ásia. Eles também invadiram, né, na verdade bombardearam, né, a principal base militar americana fora dos Estados Unidos, no Havaí, né, na região ali do Havaí, na ilha de Pearl Harbor. Essa atitude japonesa acabou levando os Estados Unidos a entrar também na guerra, já um pouco perto do final, né? Nós tivemos então o Hitler invadindo tudo ali na Alemanha, da Alemanha em diante, né? A França, os países vizinhos. Ele tinha uma estratégia de guerra bem peculiar que se chamava Blitzkrieg. Ele entrava de vez indo em direção às capitais. Depois que ele tomava a capital, o resto do país perdia a força de guerrear. Então fazia como se fosse uma agulha, né, penetrando diretamente no coração do país. E aí ele vencia a guerra. Ele tentou invadir a União Soviética, fazendo esse mesmo esquema, mas foi impedido pelo forte e rigoroso inverno e pela estratégia de interiorização da União Soviética. Eles simplesmente foram deixando eles entrarem, né? E eles foram bloqueando depois, né, os suprimentos, né, a renovação dos soldados alemães, e os alemães não conseguiram ganhar essa guerra contra os russos, contra a União Soviética. A entrada dos Estados Unidos também na guerra mudou o balanço do negócio. Os Estados Unidos eram uma grande potência militar e entra no segundo tempo já da guerra, né? Vamos dizer assim, se fosse com futebol, entra renovado, entra com a cabeça erguida e ajuda os aliados a vencerem a guerra. O grande ponto de virada foi o dia D, o dia que os aliados invadiram da Inglaterra a França, certo? Invadiram o continente e começaram a vencer e a tomar espaço até chegarem à Alemanha. Pelo outro lado, a União Soviética também ia vencendo e ganhando espaço até chegar à Alemanha. E foi uma disputa, até hoje se discute quem chegou primeiro,
A União Soviética ou os Estados Unidos? De fato, a União Soviética chegou primeiro a Berlim. E o Brasil teve uma boa participação na Itália, né? Nós vencemos importantes guerras ali, e é sobre esta guerra que começa com a formação, nós vimos, né, do nazifascismo, e depois eles começam a ter essa ideia de que eles precisam invadir os outros povos para poder sobreviverem, né? É a ideia do capitalismo de governo, né? Onde eles vão invadir outros estados para subjugar e ter acesso às suas matéria-prima, né? Para as suas indústrias. E eles utilizam de novas tecnologias nessa guerra. As novas tecnologias tornam a Segunda Guerra Mundial uma das guerras que mais mataram em toda a história. Nós temos, depois da correria do começo da guerra, a guerra de trincheiras, onde fica difícil o avanço e fica mais calmo. E depois, eles finalmente chegam à guerra, ao final da guerra, depois do dia D, né? O eixo do mal, né? O nazifascismo vai perdendo força. Mas lá no Pacífico, o Japão continua firme com a sua estratégia de luta total, né? O povo japonês estava esperando a invasão americana, juntamente com os aliados, e até os velhos e crianças iriam lutar. Seria uma carnificina. Seria realmente difícil. Os japoneses usavam seus próprios corpos como arma. Quando eles já não tinham mais chance de vitória, eles se atiravam sobre os inimigos, com bombas ou com seus próprios aviões. Era essa a estratégia japonesa, lutar até a morte, em honra do imperador. Os Estados Unidos, movido pela vingança e também por essa situação de guerra total, para evitar mais derramamento de sangue dos americanos e uma guerra terrível no solo japonês, eles jogaram a bomba em Hiroshima e depois em Nagasaki. 2 cidades japonesas. Bomba nuclear. O único e primeiro país a ser atingido por 2 bombas nucleares. Uma tecnologia nova que os nazistas estavam tentando produzir, mas os americanos foram os primeiros a consegui-la. Depois, os russos, a União Soviética, produziu suas próprias bombas nucleares. E nós temos entrada de um novo período, chamado a Guerra Fria. Na volta para casa, os brasileiros encontraram-se com um fã de Mussolini, Getúlio Vargas. Então os brasileiros pensaram, nós fomos lá, tiramos Mussolini do poder na Itália, morreram mais de 500 brasileiros na guerra, na Segunda Guerra Mundial, fomos grandes vitoriosos na Batalha de Monte Castelo, por exemplo, e agora nós temos esse ditador aqui que quer ser o Mussolini do Brasil. Ele tem que sair do poder. Esses são os acontecimentos que nós vamos falar nesta aula de hoje. Assista a aula de hoje. Faça também aqui as nossas atividades. Vamos dar uma olhada na atividade. Nós temos aqui um texto. Eu sei que vocês amam ler. Então tem um texto aqui, resumo da Segunda Grande Guerra Mundial. Nós temos esse outro aqui, do Nova Escola, como foi a participação do Brasil, a participação específica do Brasil na Segunda Guerra. Aqui um vídeo, de 5 minutos, não vai tomar a sua vida 5 minutos, tá? Tem esse esquema aqui que a gente chama, esse resumo aqui, que a gente chama de mapa mental, muito legal. Temos também este SlideShare, que eu vou apresentar para vocês hoje, na nossa aula, a Segunda Grande Guerra, tá?
Participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, também é outro slide que eu vou mostrar para vocês. Opa, não era para mostrar agora. Um vídeo do resumo, 11 minutos, da Segunda Guerra Mundial, desenhada, tá? Se você quiser que desenhe, tá aí, tá? E o jogo valendo nota, quem participar do jogo, nosso Play Kahoot sobre a Segunda Guerra Mundial, ganha ponto, lembrando que os 5 melhores lugares ganham mais ponto do que os outros. Beleza? Deixa o seu like, faz o comentário para ganhar ponto aqui no nosso vídeo no YouTube. Fazendo o seu comentário, você ganha ponto. Lembra disso? Beijo do gordo. Valeu, galera!